Oi, não é segredo pra ninguém que eu e você já estamos em casa, equivalente a 2 anos, tendo aulas online, trabalhos online. Praticamente a nossa vida se tornou muito mais online do que físico. Mas enfim, o mundo hoje está encaminhando ou caminhando para aquilo que é considerado normal e a gente está a viver com aquilo que se chama realidade. Entretanto, meus pais estavam esperando o apocalipse, mas a polícia chegou primeiro. Seja muito bem-vindo e acompanhe a Olá, bela pessoal. história. Meu nome é Dorothy e eu tenho 16 anos. Meu nome é Me Gabriel. conte, você sabe o que é uma teoria da conspiração? Algumas pessoas acreditam que estamos sendo vigiados e controlados por alguns governantes misteriosos e poderosos. Isso já desde muito tempo, a política sempre fez isso, teve esse poder de controle da mente humana. Espero que você não seja um deles. Mesmo assim, quero te contar o que a crença do meu pai em uma dessas teorias acabou custando à nossa família. Inscreva-se no canal e não se esqueça de usar um chapéu de alumínio, hein? Nossa família parecia completamente... Essa história do papel de alumínio é muito tempo. Uns dizem que é para impedir os ET, extraterrestres, para impedi-los de tirar o cérebro da tua pequena normal. cabecinha. Meu pai era gerente em uma grande empresa e minha mãe era designer de interiores. Como todos os meus colegas, eu ia para a escola e gostava de sair com meus amigos. Uma das minhas amigas mais próximas era Susan. Nós até nos sentávamos uma ao lado da outra durante a aula. Minha família morava em uma casa quase no centro da cidade, o que era muito conveniente. Quase todos os lugares que íamos ficavam perto de lá. Resumindo, você é uma menina riquinha. Riquinha, com os pais bem-sucedidos. Você é riquinha. Mercado, minha escola, o trabalho do papai. Mas isso não era a parte mais importante sobre a casa. Havia uma porta de metal pesada em nosso quintal, que levava ao subsolo. Consegue adivinhar o que havia atrás daquela porta? Isso mesmo! A quase 7 metros abaixo da terra, havia um bunker de verdade, que meu pai vinha construindo há vários anos. Ele acreditava que um dia aquele bunker nos salvaria. Claro, eu não acreditava em nenhuma dessas bobagens, mas não podia dizer isso a ele. Em primeiro lugar, Teoria da conspiração é ótima, mas se você levar muito ele a sério, com certeza vai prejudicar muito a tua vida. Não estou a falar que você não tem que acreditar, whatever, a vida é toda tua. Mas tudo que por excesso faz mal, até a água. minha mãe o apoiava. E em segundo lugar, ele era meu pai e eu o respeitava. No entanto, uma noite, algo completamente inesperado aconteceu. Estávamos fazendo algumas tarefas domésticas quando o programa de TV que assistíamos foi repentinamente interrompido por uma mensagem urgente do prefeito da nossa cidade. Ele declarou emergência, dizendo que o furacão mais forte da história estava se aproximando. Ele já havia devastado alguns assentamentos e agora estava se aproximando de nós. O prefeito pediu aos moradores que deixassem suas casas e saíssem imediatamente da cidade. Meu pai ficou muito feliz. Mas que nível de psicopatia é esse? Quem fica feliz com desastres naturais, catástrofes naturais? É claro que você tem que sair da cidade, mas olha, eu ainda estou aqui a me perguntar. O bunker geralmente só tem uma entrada e uma saída. E se essa saída ficar coberta, como é que você se vira? Ele deu um pulo e disse que nossa hora havia chegado. Não iríamos a lugar nenhum e, em vez disso, esperaríamos em nosso bunker até que o apocalipse tivesse acabado. Minha mãe e eu pegamos somente o necessário e corremos atrás dele. O tempo lá fora já estava piorando e eu fiquei com muito medo. Descemos até o bunker e fechamos as portas atrás de nós. Lá dentro havia tudo o que pudéssemos precisar durante um período de 2 anos: alimentos, água, baterias carregadas e geradores elétricos. Papai estocou até mesmo livros e CDs e baixou centenas de filmes no computador para que tivéssemos algo para fazer durante nossa longa estadia no subsolo. Calma, o prefeito só falou que vai ter uma catástrofe natural, que é aquele remoinho, que não sei lá das quantas. E você já está preparado achando que vai ficar 2 anos? Aquilo só vai passar, vai destruir umas coisas e a vida continua. Depois de 2 ou 3 dias começa o processo de reconstrução da cidade. E
Todos nós esperamos e ouvimos o que estava acontecendo acima de nós. Não havia sinal de telefone por causa das grossas paredes do bunker. Então, não podíamos ligar para ninguém ou assistir às últimas notícias. Nós apenas sentamos e esperamos. Um dia se passou assim, e depois outro. Mas nada aconteceu. Eu até comecei a duvidar que aquele furacão tivesse atingido nossa cidade. Talvez o prefeito tenha cometido um erro e nós estivéssemos realmente seguros. Mas de repente, o bunker estremeceu com um forte impacto. Algo estava acontecendo lá em cima. Ficamos com medo e olhamos para a poeira caindo do teto. Algo bateu na porta do bunker diversas vezes e então ouvimos alguns ruídos de arranhões. Estávamos todos pensando em como seria assustador se estivéssemos lá fora naquele momento. Calma aí, o bunker, a entrada, você quer por cima, no subsolo, por que a porta estava a ser batida? Já que ela é basicamente assim, a entrada de lá, a porta está a ser batida desse lado, whatever. Eu imaginei que mentir. um verdadeiro apocalipse estava acontecendo. Eu até pensei que, naquele momento, só deveria haver ruínas e um verdadeiro inferno onde nossa cidade costumava estar, enquanto nós estávamos sentados lá, aquecidos e seguros. É assim que passamos a morar em um bunker. Durante o dia, meus pais faziam suas próprias coisas. Como é que vocês tinham noção que era dia ou noite se vocês estavam dentro do bunker? Olha como vocês são Enquanto mentirosos. eu ficava sentada em meu quartinho, comendo lanches e assistindo programas de TV. Vários dias se passaram assim. Não demorou muito até eu parar de contar. Como vocês são mentirosos assistindo o programa de TV. Então vocês tinham acesso à internet? Tinham acesso a notícias? Como é que vocês não sabiam o que estava a se passar lá fora? Quanto tempo passamos naquele bunker? Talvez dias ou talvez meses. Meu pai estava esperando que o desastre acabasse para que pudéssemos voltar à vida normal. Durante esse tempo, ouvimos vários outros estrondos e sons estridentes acima de nós. Muito tempo se passou dessa maneira. Ainda tínhamos bastante comida e água. Então, não nos preocupávamos com o nosso futuro. A única coisa que nos incomodava é que estávamos ficando sem programas de TV inéditos para assistir. Ah, ok. Bom, pelo menos refizeram aquilo que contaram. No Mas, entanto, um dia, quando tínhamos acabado de almoçar, ouvimos uma batida na porta do bunker. Não era o furacão fazendo aquele som. Claramente, havia alguém vivo batendo na porta do outro lado. Meu pai criou a coragem e abriu a porta. A luz brilhante do sol e o ar fresco inundaram o bunker. Foi tão emocionante. se a entrada é por cima, como é que o bunker é aberto? Oi. Vimos um homem do lado de fora da porta. Era um policial. Saímos do bunker e olhamos ao redor. Havia apenas uma pilha de entulho onde nossa casa costumava ser. Alguns trabalhadores estavam limpando tudo para construir algo novo. Havia uma escavadeira ali perto. Não era o apocalipse que eu tinha imaginado, mas algo obviamente aconteceu com a nossa casa. Oficial, espero que o furacão tenha passado e estejamos todos seguros? Meu pai perguntou. O policial sorriu alegremente e disse que o furacão havia sido terrível, mas que estava tudo bem agora. Ele perguntou se havia algum lugar para onde pudéssemos ir. Papai disse que íamos ficar em um hotel ali perto durante um tempo. Caminhamos pela cidade e olhamos tudo ao nosso redor. Algo me parecia estranho. Todas as outras casas da cidade estavam intactas. Olha como a história começa a se encaixar. Vocês ficaram 2 anos e perderam muito Será tempo que da a vossa nossa vida. casa seria a última a ser reconstruída depois do furacão? Conseguimos um quarto grande no hotel e finalmente comemos uma refeição normal. Eu não conseguia nem mais ver comida enlatada na minha frente. Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos tomar um banho normal e passar a noite em camas confortáveis. Tá de No sacanagem dia comigo. seguinte, meus pais cuidaram de seus negócios e eu liguei para minha amiga Susan. Assim que ela ouviu minha voz, ela perguntou surpresa. Dorothy, onde diabos você esteve? Eu disse a ela que tinha muitas novidades para contar e sugeri Qual é a novidade se você só estava dentro de um bunker, só assistia programas, sei lá. que nos encontrássemos. Claro, ela concordou alegremente. Disse aos meus pais que ia dar uma volta e que não voltaria muito tarde. Encontrei a Susan em um parque. Eu a abracei e disse a ela o quão feliz eu estava por ela estar bem. Mas minha amiga não entendeu sobre o que eu estava falando. Fomos a um café e contei a Susan minha incrível história sobre como me escondi do furacão em um bunker. Ela me ouviu, parecendo preocupada.
e então disse: Dorothy, não quero te decepcionar, mas não houve nenhum furacão. Não entendi do que ela estava falando. Viu? Foi apenas uma leve e grotesca confusão. Afinal, o prefeito havia dito claramente que o furacão estava se aproximando. A Susan disse que o prefeito cometeu um erro naquela época. Aparentemente, houve apenas uma leve brisa que não poderia ter destruído nem mesmo uma casinha de cachorro. Achei tudo muito suspeito. Mas o que ouvimos quando estávamos no bunker? E o que aconteceu com a nossa casa, então? A Susan disse que poucos dias depois da mensagem do prefeito, levaram máquinas de construção até a nossa casa e a demoliram. Foi o que ouvimos enquanto estávamos no bunker. E todos na cidade foram informados de que tínhamos deixado nossa casa e ido para outro estado. Mas isso não dá o direito de... agora começa a se encaixar, o prefeito se engana e a sociedade em si acha que eles abandonaram a casa, então decidem demolir para construir uma outra coisa qualquer. E no final das contas era tudo uma Isso bosta era engano. demais para mim. Me despedi da Susan e corri para o lugar onde ficava nossa casa. Os trabalhadores já haviam cavado um grande buraco em seu lugar e agora estavam construindo outra coisa. Perguntei a um deles o que estava acontecendo e ele disse que em breve haveria um shopping center ali. Como assim? Eles me disseram que o prefeito havia comprado aquele terreno e que agora era um canteiro de obras. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas o oficial que nos tirou do bunker disse que houve um furacão que destruiu a nossa casa. Calma aí, essa história parece um completo mistério. Primeiro, o prefeito dá uma história que ele depois assume dizendo que é mentira. Depois, ele fica 2 anos subterrados dentro do bunker. E depois o prefeito compra a mesma área para construir um shopping. Eu acho que isso tudo foi uma armação da parte do Ele prefeito. mentiu para nós. Corri para a delegacia que ficava ali perto. Quando entrei na delegacia, imediatamente encontrei aquele policial e disse que sabia tudo sobre suas mentiras. Não houve furacão nenhum. E nossa casa foi demolida por ordem do prefeito. O policial não me ouviu depois disso. Ele deu um pulo, me agarrou pelo braço e disse que precisávamos falar com alguém. Fiquei um pouco assustada. De quem ele estava falando? Porém, assim que chegamos na prefeitura, eu entendi tudo. O prefeito não pareceu surpreso em me ver. Suponho que você já esteja sabendo de tudo, ele disse alegremente. Eu fiquei com raiva e exigi que ele nos devolvesse a nossa casa. Cara, é bom. O prefeito simplesmente sorriu e disse que queria comprar nossa propriedade legalmente. Mas meu pai se recusava terminantemente a vendê-la, dizendo que estava construindo um bunker ali há muito tempo. Foi quando o prefeito decidiu jogar sujo e contou a história do furacão. O plano dele deu certo. Nós nos escondemos no bunker. E o prefeito aproveitou a nossa ausência e tomou as terras para si. Por fim, ele me pediu para não contar a ninguém. E então ele acrescentou: não que eu me importasse se você contasse a alguém. Ninguém iria acreditar em você mesmo. Corri de volta. Claro, é um peso pesado, é o prefeito a ser desmentido por uma mocinha. Claro que não tem influência nenhuma. O prefeito é humano, ele errou. Ele sabe, ele depois se justificou dizendo que foi um erro. Simples. Para o hotel para contar sobre essa terrível decepção para o meu pai. Porém, quando finalmente cheguei lá, fiquei horrorizada ao descobrir que meus pais haviam se mudado. Como assim? Eles nem me avisaram. Me disseram na recepção que meu pai havia deixado um bilhete para mim. Eu abri e li. Dorothy, venha imediatamente a este endereço, dizia o bilhete. Eu fiquei muito inquieta. O que estava acontecendo? Para onde meu pai estava me mandando? Entrei em um táxi e pedi que me levassem até aquele endereço. Aparentemente, era fora da cidade. Então, tínhamos um longo caminho pela frente. Pensei em tudo o que aconteceu. Como assim, mano? Você sai da prefeitura, vai até a tua casa e de repente os teus pais já não estão em casa, porque supostamente já não estão na cidade. Acho que isso é a armação do prefeito para te manter longe. Seria impossível acreditar se aquilo não tivesse acontecido comigo mesma. Eu estava furiosa com meu pai, porque ele foi tão ingênuo e acreditou nessas tolices. Por causa disso, perdemos a nossa casa. Já era de manhã quando finalmente chegamos. O táxi parou em frente a uma pequena casa em ruínas no interior. O que imediatamente me chamou a atenção foi uma porta de metal ao lado da casa.
que levava ao subsolo. O quê? De novo? A porta se abriu e eu vi meus pais. Eles pediram para eu me apressar. Mesmo sem acreditar que aquilo estava acontecendo de novo, eu entrei. Uma vez lá dentro, meu pai me disse que tinha comprado aquele bunker com o que sobrou do nosso dinheiro e agora moraríamos ali. Eu disse que precisava contar a verdade. Sim, você precisa contar a verdade para realmente ir impedir a volta à vossa casa, porque está no vosso direito. Disse que não houve furacão e que nossa casa havia sido demolida pelo prefeito da cidade. Mas meu pai não quis me ouvir. Ele disse que não importava mais. Enquanto estávamos no hotel, ele estudou cuidadosamente as últimas notícias e soube que uma pandemia estava se alastrando pelo mundo. E em breve, todas as pessoas seriam infectadas por um vírus perigoso. Então, até que o apocalipse Olha o início da conversa. se acabasse, viveríamos naquele bunker. O que devo fazer? Estou com raiva do meu pai, de suas ideias malucas. E quero viver como todas as pessoas normais vivem, em uma casa de verdade. Mas como posso contar aos meus pais sobre isso? Escreva suas ideias nos comentários, porque eu não sei se vou conseguir viver mais 2 anos no subsolo. Que ótimo. Que ótimo. Pelo menos vai viver no subsolo, vai viver aonde, seja lá por cacete. Malta, muito obrigado para você que permaneceu e assistiu o vídeo até aqui. Tchau.